gente, o vídeo de hoje é sobre temperatura. Pois é, vocês sabem que eu moro aqui no Nordeste, na Bahia super quente, a maior parte do ano, eu diria que praticamente o ano inteiro. Vocês sabem também que eu uso bomba de insulina. E a insulina permanece no reservatório da bomba por um período de 3 dias, em algumas situações até 6 dias. Isso pode ser bem complicado em climas como o meu. Então, precisa prestar atenção na permanência de tempo dessa insulina, seja na bomba ou até na sua própria bolsa. A insulina rápida que você pode eventualmente sair e levar consigo. Aliás, é necessário que seja feito dessa forma. Mas quer ver uma situação bem típica? Numa pedal, você está andando de bike. Está batendo uma brisa legal, você não está sentindo calor, mas a insulina exposta, nesse caso na bomba, aqui na parte de trás, ou em algum local em que o sol esteja incidindo diretamente, isso pode alterar o funcionamento da insulina. Ou você está andando no sol e está sentindo uma brisa, mas a bolsa está permanentemente no sol. Então a gente precisa prestar bastante atenção, principalmente você que mora em climas quentes como eu. Se você voltou para casa depois de uma exposição ao sol maior do que a habitual e você percebeu que a sua glicemia insiste em não cair, não tenha dúvida. É melhor que você troque a insulina. Essa coisa de sol e etc. é bem do dia a dia, mas é importante lembrar que sempre que você comprar sua insulina, ela deve ser armazenada em geladeira ou em temperatura de refrigeração por entre 2 e 8 graus. Sempre que você tiver uma caneta fechada, seja ela refil, caneta descartável ou frasco, ela deve ser mantida de 2 a 8 graus quando fechada. Depois de aberta, essa insulina pode ficar fora da geladeira em temperatura ambiente, não mais do que 30 graus, a maioria delas entre 28 e 30 dias depois de aberta. A Tresiba tem recomendação de bula que duraria até 8 semanas depois de aberta, mas sempre em temperatura ambiente, nunca exposta ao sol. Se você mora num local muito abafado e porventura sua casa fica fechada por bastante tempo, é recomendado que você não deixe essa insulina fora da geladeira, por conta da temperatura que a casa recebe nesse período de que estiver muito fechada. Mas lembrando que a insulina fechada fica 2 a 8 graus na geladeira e o melhor local não é na porta, onde muita gente coloca a insulina, porque a porta, ao abrir e fechar da porta, oscila a temperatura. Então a melhor coisa é você tirar do isopor, se ela vem do isopor, porque o isopor também é isolante térmico, não permite que a temperatura circule na geladeira, e mantenha numa vasilha plástica, no recipiente que permita o fluxo de temperatura, e em cima da gavetinha da verdura, que é o local onde ela recebe uma temperatura gira em torno de 2 a 8 graus. Outra coisa, frasco ampola, refis e canetas descartáveis fechadas devem permanecer na geladeira, mas uma caneta em uso, que não precisa estar na geladeira, sendo ela de metal, ou seja, é uma caneta fixa que você usa o refil, ela não pode ir para a geladeira se ela tiver partes de metal. Então, mais uma recomendação que nesse caso, sendo uma caneta fixa que receba o refil, é melhor que você mantenha ela de fato fora da geladeira, tá bom? Quando eu era educadora da Novo Nordisk, eu orientava os pacientes de início de tratamento, aqueles que iam começar a usar insulina. E uma história que eu nunca me esqueço é que uma vez eu cheguei na casa de uma senhorinha e ela muito preocupada de como que a gente conseguiria administrar o manejo, né? Como é que eu conseguiria orientar ela a usar a caneta se ela precisava tirar a insulina da geladeira. E ela, com muito cuidado, foi lá, tirou. Eu tentei tranquilizá-la de que não é assim dessa forma, tão exagerada, essa questão da temperatura. Mas ela veio de lá com a insulina com tanto cuidado. E quando eu olhei, eu quase caio, porque a insulina dela estava branquinha, de tão congelado que estava. A orientação que ela recebeu do rapaz da farmácia é que ela precisava cuidar para que a insulina permanecesse gelada. E essa palavra gelada foi o fim, porque para ela gelada significava congelada. Então, não sei se chorava ela, se chorava eu, o fato é que ela perdeu a caneta de insulina, porque a insulina não pode congelar, ela precisa ficar, como a gente já falou, de 2 a 8 graus. Ok? Se o vídeo foi útil para você, se você acha que te ajudou em alguma coisa, então se inscreve aqui no canal, clica aí nesse sininho do lado para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E mais do que isso, me ajuda, compartilha com seus grupos e pessoas que você acha que podem se beneficiar também, assim como você, do conteúdo aqui do canal, tá bom? Te espero na próxima. Tchau, tchau!